mais 10 centímetros para isso. E que esse coeficiente de uniformidade, nós não chegamos a aplicar ele, na verdade, ele até seria alguma coisa próxima daquele coeficiente de segurança que a gente utilizou lá. Lembra? Tinha 1.2, né, 1.3, usar aqueles valores lá. Então, se vocês forem visualizar aqui, ó, o que acontece? Existem recomendações do que acontece com essas características de variação. Né? Então, nós podemos usar coeficientes diferentes em função das situações aqui. Ó. Então, ele fala aqui, ó, a seção transversal do terraço não apresenta geometria tão definida como outros drenos ou canais, que são bem mais lineares, tem uma variação. Uma vez é construída com máquinas agrícolas que não permitem um controle rigoroso, e porque sofre alterações quando as operações de preparo e plantio são realizadas. Então, durante a ocupação e utilização dessas áreas, eu posso ter alteração para isso. Isso faz com que seja definido alguns desses conceitos aí. Ó. Então, o Pruski, por exemplo, em alguns estudos, relativo à análise de variabilidade da seção transversal de terraço do tipo Uruguai, que a área efetivamente útil para a acumulação de água nesses terraços oscilou entre 58% e 68,9% da área teórica de armazenamento. Ou seja, um pouco mais da metade daquela área teórica que você tinha foi o que realmente ele conseguiu trabalhar. Ou seja, então ele modelou, na verdade, o que ocorria com a alteração do solo depois que era construído, depois que era trabalhado esse solo. Né? Então ele viu que, na verdade, não era tudo que era utilizado. Então, nessas condições, o valor do coeficiente de uniformidade varia entre 1,45 e 1,70. Né? Outros autores já encontraram outros valores. Certo? Ou seja, então, se você for trabalhar com esse conceito, esse valor do coeficiente de uniformidade, ele deve ser lançado aqui como uma característica de segurança para esse trabalho. Certo? Ou seja, na verdade, quando você fala em dimensionar uma estrutura dessa, não tem um conceito fechado para isso. Você vê, primeiro que nós temos metodologias diferentes. Bentley tem uma metodologia, o Bart Neto tem outra metodologia, o Paraná tem outra metodologia, o passamento definido tem outra metodologia. Cada um fez o quê? Pegou a região, a área, tentou modelar ela e encontrar uma forma de você dimensionar de forma mais adequada àquela estrutura. Se você faz isso, você está, na verdade, passível de um monte de alterações. É isso que define alterações. Então, na verdade, quando a gente vai dimensionar um sistema desse, é importante que no nosso manual de cálculo a gente deixe especificado que metodologia que eu utilizei, quais foram os parâmetros que eu considerei como adequados. Né? E aí eu vou definir aquelas dimensões em base naqueles parâmetros. Né? Tanto que, por exemplo, o último exercício de vocês aí teve várias dimensões e todas corretas. Por quê? Alguns colocaram lá, por exemplo, 30 centímetros para H, outros colocaram 80, outros colocaram 50. Desde que a velocidade tivesse sido avaliada para aquele canal e aquela velocidade não estivesse superior à velocidade máxima, está correto. Eu não posso dizer que está errado. Não tem uma dimensão exata que fica padrão para aquilo. Certo? Então tem que verificar os conceitos fortes envolvidos naquilo ali. Se estiver adequado, ninguém pode falar que está errado. Certo? Então, os parâmetros de dimensionamento passam por esses critérios aí. E aí, então, nós temos possibilidades, inclusive, de estar simulando aí a altura teórica em relação a esse valor de infiltração, né, para esse solo. Né? Então, nós poderíamos estar trabalhando aí com valores bem diferentes. Ó. A altura recomendada, vejam que ela está só diminuindo quando eu vou aumentando a infiltração. Né? Se eu tiver uma infiltração baixa, a altura recomendada dá alta. Se eu começar a alterar essa infiltração, ou seja, o meu solo suporta infiltrações maiores, o que está acontecendo com a seção? Né? Ela está diminuindo. Por quê? Porque o solo está infiltrando muito. Então ele permite, inclusive, a gente simular isso. A gente fez conta para uma posição. Aqui ainda permite você oscilar isso aí, alterar isso. E não é em função só
da característica de altura em função da taxa de infiltração. Né? Eu posso trabalhar com a altura teórica, com a altura recomendada, eu posso trabalhar a altura recomendada em relação ao espaçamento. Né? Então, se eu trabalhar com o espaçamento maior do que ele está definindo, o que acontece com a altura? Aumenta. Ele tinha dado lá 40 metros. Se eu colocar 20, o que acontece? A altura diminui. Por quê? Os terraços estão cada vez mais próximos. Então, isso permite você simular, na verdade. E se eu quiser alterar uma outra coisa nesse parâmetro aqui? Né? O que vai acontecer com o outro? Para a gente fazer isso na mão, olha a dificuldade que seria isso. A gente teria que gerar um monte de conta para cada um. Fora isso, na nossa área de engenharia, só dá para fazer esse tipo de coisa numa planilha de Excel. Você pega uma planilha de Excel, modela as equações, põe um monte de variáveis de entrada, espaçamento, taxa de infiltração, e calcula no final o que vai acontecer com a altura, com o espaçamento, com as dimensões do seu terraço. Em função disso, você pode alterar suas premissas de entrada e ver o que está acontecendo com a resposta. Né? O Excel é fantástico para fazer isso também. Ou então, um software como esse, que já permite toda essa variação para você aí. Né? Então, tem um monte de situações que podem ser alteradas aí. Se a gente trabalhar aí, então, com essa característica padrão, a gente vai ter aí um relatório. Né? Esse relatório que eu quero que vocês montem e coloquem para mim. Né? Então, quais foram os parâmetros que foram utilizados, o local, o tipo de solo, o canal, característica dele, né? As inclinações das paredes, coeficientes de uniformidade e com quanto ficou as dimensões dele. Né? A altura que foi recomendada, o espaçamento horizontal e o espaçamento vertical. Vejo aqui que ele nem está preocupando com quanto foi base e aquela base maior, base menor, aquele negócio lá. Primeiro nós estamos calculando o canal. Né? Nós estamos trabalhando é uma seção triangular. Então nós estaríamos, se a gente fosse fazer isso na mão, preocupando com aquela base do triângulo, aquela altura dele. Aqui ele não está nem preocupado com aquela base. Por quê? Uma vez que foi definida essa altura, a base sai como consequência da lâmina d'água que vai ser acumulada aqui. Certo? Então essa é uma das formas de você estar trabalhando e utilizando essas características. Alguma dúvida nisso aí? Professor, eu quero que vocês peguem a área 10 e tentem a área 10 do terraço em nível e do terraço em gradiente